volta com a leitura do livro Recordando Vidas Passadas, da doutora Ellen Van Bach. E hoje a gente vai refletir sobre a seguinte questão: como foi verificado as roupas nas vidas passadas, na regressão hipnótica que a doutora fez com os grupos, né? E aí ela diz o seguinte: uma das coisas que me surpreenderam no tocante aos meus dados foi a natureza primitiva da maioria das roupas que meus sujeitos afirmavam estar usando. As roupas de baixo de qualquer espécie eram raras. Muitas vezes não tinham sobre o corpo outra coisa além de uma túnica frouxamente tecida ou manto. Os povos primitivos tendiam a envergar peles de animais quando viviam nos climas do norte e muitas vezes não usavam coisa alguma quando viviam em climas quentes. A maioria das roupas não parecia ter sido costurada nem manufaturada de maneira alguma. A peça descrita com mais frequência era um pedaço de pano com um buraco no meio para nele se enfiar a cabeça. Por ser difícil incluir num gráfico os vários tipos de roupas descritos pelos meus sujeitos, examinei os dados com extremo cuidado e optei por um plano para demonstrar a natureza do tecido usado no período de 4.000 anos abrangidos pela minha pesquisa. Fiz das peças costuradas uma categoria à parte. Para as mulheres eram vestidos ou calças. Descobri que certas mulheres, no Oriente Médio e na Índia, usavam pantalonas frouxas e transparentes. Considerava-se qualquer sujeito que usasse vestidos ou pantalonas e blusas usuário de trajes mais próximos dos que nós usamos em nossa própria época. Uma segunda categoria que inventei foi a das roupas drapés. Parece que o pano drapé, às vezes de uma tecedura muito fina, às vezes grosseira, era uma forma de vestimenta muito comum no passado. De vez em quando essas peças apresentavam cores e desenhos, mas isso, mais raro, só se via na área em torno da Índia. Na área do Mediterrâneo e no Egito, as vestes drapés pareciam ser claras e lisas. A terceira categoria incluía todos os sujeitos que usavam peles toscas de animais ou túnicas simples, frouxamente tecidas. Essas túnicas eram do tipo sarape, com um buraco no meio para a cabeça. A figura 4, que eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar com vocês, ilustra a incidência desses tipos de vestimentas através dos séculos. Em 2000 a.C., pouquíssimos sujeitos usavam calças. Entre 1500 a.C. e 1000 a.C., o uso de calças primeiro aumentou e depois diminuiu. Todos os sujeitos que afirmaram usar calças nesse período estavam na área atual do Irã e das montanhas caucasianas. O tipo de calças, detalhado em meus relatos, era usado por partos e citas, como aprendi ao examinar roupas dessa descrição no livro de História dos Trágios. A proporção que diminuiu a civilização dos citas e partos aumentou a ocorrência de trágios drapés. Eu supunha que as vestes egípcias fossem drapés, mas elas pareciam pertencer a duas espécies principais. Uma era essencialmente uma túnica usada até os joelhos ou até os tornozelos e feita geralmente de um pano finamente tecido branco acinzentado. Os meus sujeitos da classe média e da classe superior no Egito usavam esse tipo de vestimenta. As classes mais pobres no Egito, sobretudo por volta de 1000 a.C., envergavam uma espécie estranha de fralda que cobria o corpo desde a cintura até o meio da coxa. Examinando desenhos egípcios, vi ilustrações dos dois trajos. Revela notar que os obreiros aparecem geralmente usando a roupa drapé que lembra uma fralda, ao passo que os feitores vestem roupas que lhes chegam até os joelhos. Quando mostram os membros da realeza em atividades cotidianas nas imagens da vida egípcia que nos alcançaram, as roupas lhes beiram os tornozelos. E as conclusões são totalmente consentâneas com as provas pictóricas que temos dos trajos egípcios. É possível, naturalmente, que muitos sujeitos tivessem visto em museus ou em livros as mesmas ilustrações que vi em minha pesquisa. Mas, nesse caso, é muito para admirar que não tenham cometido erros. Se fossem pobres, usavam o arranjo fraudiqueiro. Se não fossem, descreviam o outro tipo de roupa. Teriam todos esses sujeitos conhecido os fatos específicos relativos ao vestuário no Egito Antigo? Não creio que isso seja provável. O uso de vestimentas drapês atingiu o grau mais alto
mais ou menos ao tempo do Império Romano. Recebi inúmeras descrições da toga romana e os trajes usados na Grécia no mesmo período eram semelhantes. Por volta de 400 depois de Cristo, parece que a toga drapê saíra de moda. Registrou-se ligeiro aumento dos sujeitos que vestiam calças, refletindo aparentemente os que viveram na civilização islâmica nas praias meridionais do mar Mediterrâneo de 400 depois de Cristo a 1200. As roupas que descreveram são semelhantes a que todos vimos em ilustrações das Mil e Uma Noites. Mais ou menos em 1200 depois de Cristo, principiaram a aparecer em meus dados calças do tipo que conhecemos hoje. Eram a miúde descritas como calças curtas ou calções, e com elas se usavam meias de cano comprido, sobretudo nas regressões europeias de 1200 depois de Cristo até ao século XVIII. As calças compridas que hoje conhecemos em nossa cultura só começaram a aparecer com regularidade em minha amostra na década de 1850. O uso de peles ou túnicas grosseiras à guisa de roupa parece indicar um nível baixo de civilização. Culturas mais sofisticadas em torno do mar Mediterrâneo, passando pela Ásia Central até chegar à China e a Índia e a China, usavam os trajes drapês, ao passo que os povos primitivos, ao que tudo indica, se cobriam com peles, a maioria das quais não era raspada nem descrita como couro, o que só aconteceu por volta de 25 depois de Cristo. O período da Idade Média, de 400 depois de Cristo a 1200 depois de Cristo, mostrou um aumento inicial desses materiais primitivos de roupas, seguidos de uma diminuição à medida que se principiou a Renascença. Um exame da figura 4 mostra uma estranha inversão da tendência geral dos dados no século XX. Em 1850, mais ou menos, 73% dos sujeitos ostentavam vestidos ou calças. O número de roupas drapês diminuíra para cerca de 15% da amostra, e as peles e túnicas grosseiras representavam tão somente 12%. A inversão do tipo de vestuário no século XX deve-se a uma peculiaridade que descobri em meus dados. Mais de um terço dos sujeitos vivera na Ásia em suas vidas do século XX, e na África e no Oriente Próximo eram responsáveis por 25% dos sujeitos no mesmo período de tempo. Isso significava que eles usavam trajos drapês nas vidas vividas na Ásia e no Oriente Próximo antes de 1940, o que confirma o que sabemos a respeito de estilos de roupas. Os trajes ocidentais só se difundiram pelo mundo a partir do período que precedeu a Segunda Guerra Mundial. E até hoje há partes do globo em que se preferem vestimentas drapês. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe.